Boa noite a todos, a paz do Senhor, amém? Vamos ficar de pé, queridos? Vamos ficar de pé na casa do Senhor, vamos abrindo aí a palavra de Deus, Salmos 37. Eu amo esse salmo, Tem um versículo aqui que foi até tema do meu convite de casamento, de tanto que eu amo esse salmo. Amém? Salmos 37. Eu vou ler a partir do 3. Diz assim a palavra do Senhor: confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor é maravilhoso. Puxar uma responsabilidade dessa e colocar na palavra dele para nós entregarmos tudo diante dele e que o mais Ele faria, tudo Ele faria, tudo Ele pode, tudo Ele faz. Queria que você fechasse seus olhos. Vamos colocar nossa vida, nosso coração, esse dia diante do Senhor.
esse culto diante do Senhor. Oh, Pai querido, Pai amado, Senhor Jesus, nós te amamos. Senhor Jesus, nós te adoramos. Senhor Jesus, nós te desejamos, Pai, cada dia mais. Senhor Jesus, nós precisamos de Ti. Senhor Jesus, nós queremos, Pai, entregar o nosso caminho todos os dias a Ti, Senhor. Nós queremos confiar cada dia mais em Ti, Senhor. Nós sabemos, Pai, que tudo o Senhor fez, que tudo o Senhor faz, que tudo o Senhor fará. Sabemos o Deus que nós temos servido, em quem nós temos crido. Oh, Senhor Jesus, Tu és bem-vindo neste lugar, Pai. Esse culto é para Ti, Deus. Entregamos, Pai, o nosso coração, o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa rendição. Entregamos tudo na Tua presença, Jesus. Tu és tudo para nós, Pai. Receba, Senhor Jesus, receba, Senhor Jesus, receba, Senhor Jesus, o nosso coração. Receba, Senhor Jesus, as nossas vidas, Pai, no Seu altar. Passeia em nosso meio, Jesus. Passeia em nosso meio, Jesus. Visita também cada vida, Senhor, que está em casa, assistindo, Senhor, este culto, participando conosco através da internet, Pai. A mesma presença gloriosa do Senhor que passeia por este lugar, visita cada família agora, em nome de Jesus. Vai enchendo cada casa, vai enchendo cada sala, vai enchendo, Pai. Enche, Senhor, as nossas vidas. Vai enchendo as nossas vidas, Pai. Nós precisamos da Tua presença, Jesus. Santo, Santo, Santo. Vamos adorar o nosso Deus com toda a intensidade do nosso coração. Santo, Santo, Santo. Então assim foi levado a um lugar de muita dor. Crucificaram, pregaram suas mãos, chicotearam, sangue caía no chão, mas ele não reclamou, mas ele não reclamou, ele só perguntou, em alta voz gritou assim, Eli, lama sabachthani, Deus meu, Deus meu, por que desamparaste teu filho? Eli, lama sabachthani, Deus meu, Deus meu, por que desamparaste teu filho? E eis que o véu se rasgou, a terra tremeu, algo acontecia entre a terra e o céu. O véu se rasgou e o povo assim falou: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Verdadeiramente este era o Filho de Deus.
Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui passeando em nosso meio. Oh, se Ele é santo, adorado, aquele que rasgou o véu para que tivéssemos livre acesso ao Pai, aquele que vive, aquele que vive, santo, santo. E eis que o véu se rasgou, a terra tremeu. Algo acontecia entre a terra e o céu. O véu se rasgou e o povo assim falou: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Oh, 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 oh. Verdadeiramente este era o Filho de Deus. Oh, 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 oh. Verdadeiramente este era o Filho de Deus. Este é o Filho de Deus. Verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Santo, santo, adorado. Glória seja tudo a Ti, ó Pai. Glória sejas a Ti, ó Deus, porque só Tu és santo, Senhor. Só Tu és santo, santo, santo é o Teu nome, ó Pai. Santo, santo és, e a Ti queremos adorar, ó Deus. A Ti queremos dar louvor, ó Deus. A Ti queremos dar toda a honra e toda a glória, porque só Tu és merecedor, ó Pai. Porque só Tu és santo, 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 e não há outro, não há outro. Não há outro, Deus. Queremos Te adorar, ó Deus, porque sabemos que estás aqui, ó Pai. Como sempre esteve presente em nossas vidas, ó Pai. Queremos crer, ó Deus, que o Senhor está em nossas vidas todos os dias da nossa vida, ó Pai. Que nenhum mal há para aqueles que estão em Ti. Nada há de acontecer contra aqueles que estão diante da Tua presença, ó Pai. E queremos Te adorar, ó Deus, queremos Te adorar, ó Pai. Porque sabemos que estás aqui, ó Pai. Então, sejas bem-vindo, Deus. Sejas bem-vindo, Pai. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, Te adoraremos, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Abre sua boca e declare isso, declare. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem Tu és. Este é quem Tu és, ó Pai. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem Tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando
restaurando corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Este é quem tu és, ó Deus. Oh, Senhor. Este é quem tu és. Este é quem tu és. Estás aqui, ó Deus. Tu és aquele que enxuga todas as lágrimas, ó Pai. Santo, santo és. Adorado. Passei em nosso meio, Jesus. Enxugue as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxugue as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Este é quem tu és. Te adorarei, te adorarei. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Este é quem tu és, ó Pai. Santo, santo. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Esse é quem Ele é. Este é quem tu Esse é quem Ele é. Esse é quem Este Ele é. quem tu É aquele que enxuga suas lágrimas. Este É aquele que restaura suas feridas. Restaura sua alegria. É aquele que restaura sua casa. É aquele que restaura você, mesmo que você se sinta inútil, mesmo que você se sinta pecador demais. Mas é esse que Ele é aquele que te salva, que te limpa, que te perdoa, que te dá um novo caminho, que restaura a sua vida. Esse é quem Ele é, esse é quem Ele é, esse é quem Ele é,
caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Este é quem tu és, ó Deus. Este é quem tu és, ó Pai. E essa próxima canção que vamos cantar fala bem claramente quem tu és. Tu és o Rei do nosso coração, ó Deus. Tu és o Rei da nossa vida, ó Pai. E a Ti, ó Deus, queremos entregar tudo, Senhor. Temos tudo que precisa, ó Pai, diante de Ti, ó Deus. E assim como diz o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, porque Tu estás comigo, ó Deus. Santo, 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 santo é o Senhor. Rei do meu coração, seja o monte que percorro, a fonte que eu bebo és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso és minha canção. Tu és bom, bom, oh, Tu és bom, bom, oh, Tu és bom, bom, oh, Tu és bom, bom, oh. Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, a âncora no mar és minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo em minhas veias, o eco dos meus dias és minha canção. Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, a âncora no mar és minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo em minhas veias, o eco dos meus dias és minha canção. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, muito bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Escuta isso que essa canção tem pra te dizer, porque eu acredito que nessa noite você não entrou aqui à toa. Eu acredito também que na hora que eu senti o desejo de cantar essa canção hoje é porque o Espírito Santo queria falar na sua vida. E é essa letra que Ele vai falar com você nesse momento agora. É essa canção. Então receba, receba, receba. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. 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 Não, não. Tu
deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu és bom. Deixarás jamais, Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh. Tu és bom, bom, oh, tu és bom, muito bom, oh, tu és bom, bom, oh, Tu és bom, Tu és bom. bom, Tu és bom. Tu és bom. Vai declarando, declare que Ele é bom. Declare, declare. Tu és bom, bom. Oh, tu és bom, bom. Oh, tu és bom, muito bom. Oh, tu és bom, 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 bom, Tu és bom, Pai. Tu és bom, Senhor. Santo, santo seja o teu nome, ó Deus. Santo, santo seja o teu nome por todos os séculos, por todos os dias, ó Pai. Santo, santo é o Senhor. Somos gratos, ó Deus, a Ti pelas Tuas misericórdias, ó Pai. Somos gratos a Ti, ó Deus, pelo Teu amor, ó Pai. Pelo amor que Tu tem por nós, pelo cuidado, Senhor. Pelos livramentos, ó Pai, que são inúmeros. São inúmeros os livramentos que o Senhor nos dá todos os dias. Oh Deus, sabemos que estamos em tempos difíceis, né, Pai? Mas sabemos que o Senhor nunca nos deixou, Pai. Sabemos que o Senhor nunca nos deixou, Pai. Por mais que as coisas ficaram difíceis, por mais que ficou difícil caminhar, ó Deus, o Senhor sempre esteve do nosso lado. O Senhor sempre esteve segurando em nossas mãos. O Senhor sempre esteve enxugando as nossas lágrimas e nos dizendo que estás conosco. Santo, santo, santo seja o Senhor pelos séculos dos séculos. Louvado, louvado seja Ti, ó Deus. Que Seu amor nunca se afaste de nós, ó Deus. Que Sua misericórdia nunca nos deixe. Que a Tua presença nunca saia da nossa vida, da nossa casa, Pai. Porque sem a Tua presença nós não somos nada. Nós não somos nada, Deus. Sem Ti nós não somos ninguém. Nós não somos ninguém, ó Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Tu és bom, Pai. Tu és bom. Sinta-se à vontade para trazer os seus dízimos, suas ofertas. E venha lembrando o quanto Ele é bom. Venha lembrando o quanto Ele é bom para você, o quanto Ele é bom para nós.
Glória a Deus. Vamos continuar louvando, gente? Aleluia. Como é bom, né? Como é bom nós estarmos na presença de Deus. Meu Deus, como é maravilhoso sentirmos a presença dEle. Oh, Pai querido, Pai amado. Deus, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor nunca nos deixa só, Deus. Deus, o Senhor está sempre junto conosco, Pai, em toda e qualquer situação. Deus, nós adentramos a sua casa e o Senhor está junto. Nós saímos da sua casa, o Senhor está junto, Deus. O Senhor mora dentro de nós. O Senhor fala conosco, Deus, o tempo todo. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, pela sua bondade, pela sua misericórdia, Senhor, que se renova a cada manhã. Obrigada, Jesus. Obrigado pela sua fidelidade, pelo seu amor. Obrigado, Jesus, porque nós podemos crer e clamar. Sabemos que o Senhor nos ouve. Sabemos que o Senhor é presente, Deus. Obrigada, Jesus. Te amamos, te adoramos. Entregamos diante de Ti os momentos que se seguem. Ó, Pai querido, Deus, que o Senhor possa continuar falando, Deus, com a sua noiva, tudo aquilo que o Senhor tem ministrado ao meu coração. Pai, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor me esvazie de mim, Senhor. Tire, Pai, em nome de Jesus, toda a minha carnalidade, Senhor, e que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, me usar é o que eu te peço, Senhor. Te louvando, te dando graças, te dando glória em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Obrigada, Graça. Gelada. Essa aguinha aqui da igreja é uma bênção, né? Bem geladinha. Queridos, como que Deus é tremendo, né? Toda palavra sempre tem uma história. E conforme eu for falando, vocês vão ver como que as jesucidências do Senhor acontecem a cada dia. Vocês sabem que o que o pastor Murilo pregou nesse domingo, amém? Quantos estavam aqui? Amém? Quem não estava aqui, às vezes estava aí, está nos acompanhando, né? Online. Mas já há alguns dias, desde o início desse mês, aconteceu uma situação que naquele dia, e eu vou pedir daqui a pouquinho para o diácono Fernando colocar o vídeo aqui para vocês, que quando eu vi esse vídeo que eu vou passar aqui para vocês, aconteceu uma situação com uma pessoa que eu conheço, que eu não vou ser indiscreta em falar o nome. Vocês vão ficar tudo curioso, amém? E essa pessoa, ela tinha falado assim para mim, sobre as pessoas que estavam na UTI. Ela falou assim, aquele lá não tem jeito. Falou de uma determinada pessoa, aquele lá não volta mais. E eu falei assim, olha, quem dá a última palavra é o Senhor, vamos ver, né? Realmente, tem situações que Deus leva, mas tem situações que Deus traz de volta. E é Ele quem decide, não somos nós. Mas essa pessoa falou, não tem jeito aquele lá não tem jeito. E aí, queridos, passaram-se os dias, e há alguns dias atrás, vocês talvez tenham visto nos grupos aí de WhatsApp, o mesmo vídeo que eu vi que eu trouxe hoje para vocês. Dá para colocar aí, Fernando, por favor? Já está lá? Ah, meu Deus. Ah, está ali pequenininho? Bom, na hora que estiver preparado... Amém, é isso aí. Queridos, esse vídeo é de um senhor que ele é de Santa Rita do Trivelato, e ele passou pelo hospital de Mutum, ficou muito mal com Covid, e ele foi para Sinop. E muitos achavam que de lá ele não sairia.
mas ele saiu para a glória de Deus. Você pode dar um glória a Deus? E ele simplesmente teve alta, ficou bem. E aí, em vários grupos aí da cidade, olha, esse daqui é o senhor que passou por Mutum e tal, falaram o nome dele. E aí, nesse dia, eu encontrei essa pessoa novamente. E daí eu peguei e falei assim para ela. Falei, olha, quem dá a última palavra é Deus. Você lembra que eu falei isso? Eu falei assim, enquanto houver um fôlego de vida, a gente tem que ter esperança. Eu falei, porque a esperança, ela nunca morre. E eu falei isso para essa pessoa e depois saí de perto dela e ficou aquilo no meu coração. A esperança nunca morre. E eu falei, Deus, eu vou pregar sobre isso, sobre esperança. E Deus começou a ministrar essa palavra no meu coração. E aí, tem aquele ditado que todo mundo conhece. E no domingo, o pastor Murilo pregando, se você estava aqui ou se você está assistindo aí pela internet, você vai lembrar, no meio da pregação ele falou a minha palavra. Ele falou assim, porque dizem que a esperança é a última que morre, mas a esperança nunca morre. Eu falei, oh Deus, então continua pregando, já prega a minha palavra. E ele falou desse jeito, eu falei, Deus, que confirmação do Senhor maravilhosa. Porque realmente, queridos, tem esse ditado. Quem já ouviu esse ditado? A esperança é a última que morre. E o povo fala isso como se fosse bom. Mas não, a esperança nunca morre. Porque ainda que haja uma morte física, nós sabemos que a nossa esperança está na eternidade. Então a nossa esperança para aqueles que creem em Jesus, ela nunca morre. Amém? Porque quando nós não estivermos mais aqui nesse mundo, nós estaremos com Jesus. Aleluia! E aí Deus começou a me trazer muitas pessoas no coração. Então eu queria agora falar com você, e com você também que está me assistindo aí, porque eu quero falar das pessoas que são grupo de risco, que não vão estar aqui dentro. Deus começou a me trazer essas pessoas no coração. Às vezes você que é grupo de risco, eu quero agora falar com você, vocês dão licença só um pouquinho, amém? Você que é grupo de risco, às vezes você tem assistido os cultos na sua casa, às vezes você já tem perdido também alguns cultos, às vezes você tem estado entristecido, às vezes você tem se sentido sozinho, você está aí isolado, às vezes você faz até alguma coisa na rua, mas você volta correndo para casa porque você não pode ficar tanto tempo na rua, às vezes você está cansado dessa situação, então saiba que essa palavra é para você, amém? E vocês que estão aqui, Deus começou também a colocar no meu coração, porque eu converso com muitas pessoas no meu dia a dia. E eu tenho contato com pessoas que eu vejo que elas estão com muito medo. Elas estão assim, quase ao ponto do desespero. Falar, pastora, será? Queridos, está. Tem gente que está com medo de sair na rua, tem gente que está com medo de trabalhar, está com medo de perder o emprego, mas também está com medo de trabalhar. Fala assim, olha, eu estou feliz que eu tenho emprego, eu não posso perder o emprego, mas eu tenho medo de ir trabalhar e eu fico incomodado o tempo todo. E se alguém me entrega um documento, eu tenho que pegar naquele documento, eu falo, mas a pessoa pôs a mão e agora eu tenho que colocar a mão. E passa álcool em gel lá e álcool normal 70 de 5 em 5 minutos. Está todo mundo ficando com a mão rachada, não está assim? Do álcool em gel. Está todo mundo com a mão arrebentada, né, Jô? Está todo mundo com a mão arrebentada. E tem muitas pessoas que não estão fazendo só por precaução, só porque está na legislação, que agora nós temos que ter esses cuidados. Tem gente que está à beira do desespero. Então, talvez você que está aqui ou você que está em casa também faz parte desse grupo. Então, essa pregação é para você. Embora ninguém possa ver a boquinha de vocês, olha um para o outro que está todo mundo de máscara e faz assim, essa pregação é para você. Aponta assim para o seu irmão e diga, essa pregação é para você, essa palavra de Deus é para você. E sabe, queridos, talvez você também esteja naquele grupo que está ficando sem renda. Porque algumas pessoas acabaram ficando já desempregadas, você também que está aqui me assistindo, talvez se encaixe nesse grupo. E talvez você não ficou desempregado, mas você tem um negócio. E o seu movimento diminuiu, as pessoas não estão procurando tanto. Então a gente começa agora, além de enfrentar um problema de saúde, a enfrentar um problema financeiro. A gente, além de se preocupar com passar álcool em gel, andar de máscara, ter distanciamento, não pode abraçar, não pode nada, aquela preocupação. Além de tudo isso, você está preocupado com a conta bancária, se você vai ter dinheiro para pagar o supermercado, a conta de água, a conta de luz. Talvez você esteja nesse grupo, então eu queria te falar essa palavra
também é para você. E se você não faz parte de nenhum desses grupos, se você está super tranquilo e feliz, essa palavra também vai ser para você. Você vai ver, porque você vai ser um agente de Deus na vida daquelas pessoas que estão aflitas, amém? Glória a Deus. E queridos, se você conhece alguém que está em uma dessas condições, tanto aí na sua casa como aqui, e se você quiser compartilhar o link da palavra e falar, começa a assistir aí, receba uma palavra de esperança para a sua vida, fique à vontade para pegar o seu celular e compartilhar, amém? Você que está em casa também, porque eu creio em nome de Jesus, que nós, assim como foi domingo, uma palavra especial assim de renovo, que trouxe um refrigério, né, para nossa alma. A gente começou aquela semana leve, falando, Deus, eu sei que o Senhor está aqui, eu tenho confiança, eu tenho fé, o Senhor renovou a nossa esperança. E queridos, como Deus é maravilhoso, porque Ele faz isso. Ele faz isso, às vezes nós entramos por aquela porta cansados. Vou contar uma coisa para vocês, estou com o pé quebrado. É verdade, Jô. Verdade. Ontem eu chutei, como que Deus renova, não está nem doendo agora. Ontem eu chutei o sofá lá em casa sem ver, imagina o tamanho da pancada sem ver, né? Um desastre só. E na hora doeu muito, ficou roxo, coloquei gelo. E hoje estava roxo e eu peguei e mandei uma foto para um médico conhecido meu. E ele falou, tem que fazer raio-x porque eu estou achando que quebrou. E eu fui, fiz o raio-x, está trincado o pé. E eu falei, Deus, renova a minha força, em nome de Jesus. E Ele renova, amém? Então, queridos, essa palavra é para nós. É para mim, é para você, é para todos aqueles que nesse tempo, né, de más notícias, de dificuldades, de ter que ter um cuidado a mais com a saúde que a gente não estava acostumado, de ter que cuidar das crianças em casa, quando muitos têm que sair para trabalhar e a criança fica estressada, chega à noite, a criança passou o dia inteiro em casa, e chega final de semana, a criança passou o dia inteiro em casa, e chega a hora de vir para o culto, a criança fala, mãe, mas eu ainda não posso ir na igreja, ainda tem coronavírus? A minha fala isso. Quem tem criança aqui? Amém? Seus filhos falam isso? A Isabela fala, mãe, o coronavírus ainda não foi embora? Chega à noite, ela ora, Pai, em nome de Jesus, tira o coronavírus, tadinha, né? Eu falo que coisa maravilhosa, né? As crianças orando e pedindo para Deus sarar a terra, e eu fico pensando, Deus lá do céu olhando e se agradando daquela oração tão verdadeira e tão pura, né? Mas não é fácil, é um tempo que nós estamos passando. Sobre a esperança, queridos, se você procurar no dicionário, o que significa esperança? Porque esperança vem de esperar. Nós estamos esperando, mas é a forma que nós estamos esperando. Esperança é de esperar com confiança, é de esperar com certeza, é de esperar com fé. Isso é esperança. E é isso que o Senhor fala para nós termos o tempo todo. E é isso que o Senhor fala que não deve morrer nunca. Aquele ditado mentiroso que fala a esperança é a última que morre é mentira. Porque a Bíblia, ela fala que a nossa esperança tem que estar ali o tempo todo. Que nós temos que ter esperança em Deus, que nós temos que ter esperança na eternidade, em estar com o Senhor. E tem tantos versículos de esperança que eu não tinha como colocar nenhum 10º deles na pregação. Quando eu comecei a estudar sobre esperança. Mas o que é a desesperança? É a falta dessa confiança, dessa fé. Porque olha que interessante. Tanto na esperança como na desesperança, nós vamos ter que esperar. Você sabia disso? Então olha aí para o irmão que está do seu lado, fala alto para ver se ele consegue escutar, porque você está de máscara, fala, você vai ter que esperar. Nós vamos ter que esperar de qualquer jeito. Com confiança ou sem confiança, nós vamos ter que esperar. Esse é um tempo que nós estamos vivendo e que nós vamos ter que passar. Agora, nós temos 2 formas para passar. Nós podemos passar bem. Ah, pastora, bem, você está de brincadeira. Cada dia que chega um boletim daquele da prefeitura lá, que sai compartilhando em tudo quanto é grupo, o povo já dá até arrepio, porque vê que está aumentando o número de casos.
Mas quando você espera com confiança, você recebe aquela notícia que é ruim, mas o seu coração está tranquilo. Você recebe uma notícia difícil, mas o seu coração está bem. Você tem condição de levantar, de dar uma palavra para aquele que está aflito. Você tem condição de fazer, de ir trabalhar, de voltar para casa, sem medo, sem medo. Então, que nós possamos viver esse tempo de espera com confiança. Porque se for diferente disso, queridos, aí sim, além da Covid, nós corremos o risco de perecer e de morrer. Eu não sei quantos aqui já estiveram no mar. O mar, ele tem uma característica muito interessante. Não sei se você já foi nas ondas assim. Quando você entra nas ondas, às vezes vem aquela onda que te puxa muito forte. Mas na hora que ela está puxando, não adianta você tentar fazer o sentido contrário para sair daquele momento, daquela situação. Porque você pode, se você entrar em desespero, a sua força física não é capaz de fazer você vencer aquela força do mar naquele momento. E todo mundo que nada em mar sempre fala, meu esposo sempre fala, olha, fica tranquila, se o mar te puxar, deixa ele te puxar, porque ele vai te devolver. E na hora que foi esse momento do retorno, que é o momento da gente colocar toda a força que nós temos para a gente conseguir voltar para a margem da praia. Então, queridos, é mais ou menos sobre isso que nós vamos falar. Nós estamos num momento difícil como humanidade. Nós estamos num momento que nós estamos sendo puxados. Como se nós estivéssemos no mar, nós estamos sendo puxados para dentro. Então nós estamos nesse tempo de espera, esperando o mar começar a dar aquela volta, para nós podermos nadar em direção à praia. Amém? Nós precisamos manter a calma nesse momento. Nós precisamos ter esperança nesse momento. Nós precisamos ter confiança nesse momento. Você vai falar, pastor, eu não estou vendo o fim disso. Não é para você ver, é só para você crer. Porque só Deus sabe lá na frente. Só Deus sabe. Deus não está falando assim, ó, aquele que vê é bem-aventurado. É mais bem-aventurado do que não viu. Não é assim a palavra que diz a palavra do Senhor? Quem não viu e creu. Então, é o nosso tempo de crer. É o nosso tempo de crer. E se nós vivermos com confiança, nós vamos ser agentes de Deus nessa terra, para ajudar os aflitos. Amém? Bem, eu queria que você abrisse a palavra do Senhor, agora eu vou começar a pregar, amém? Lá em Jó, ninguém melhor do que Jó para falar, né? Sobre situação de dificuldade, sobre provação, sobre ser podado, cortado, quase extinto, né? Como Jó. Jó 14, eu vou ler do 7 ao 9, vocês podem ir abrindo aí, acho que o diácono Fernando, ou o Maico agora, né? Tá lá, vai colocar para a gente. Diz assim, porque há esperança para a árvore, que sendo cortada, ainda se renovará. E não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará. Repita assim comigo, ao cheiro das águas brotará. E dará ramos como uma planta nova. Amém? Queridos, ninguém menos do que Jó falou isso. Você conhece a história. Eu não vou rever aqui toda a história de Jó, porque hoje nós não estamos falando do problema, nós estamos falando do tempo de espera dentro do problema. Amém? Mas Jó, você sabe que ele perdeu os bens, ele perdeu os filhos, ele perdeu os funcionários, e no fim disso tudo ele já estava perdendo a saúde e ficou com a esposa para ainda apontar para ele, né? Amaldiçoes teu Deus e morre. E depois o povo fala, né? Quer falar mal das esposas, mas também com uma esposa como Jó tinha, né? Que foi lá e ainda atacou ele. Mas ele, tendo perdido tudo isso, ele já estava nesse momento, quando ele falou isso. E aí eu comecei a orar, a estudar, e Deus começou a falar comigo nessa passagem. E eu falei, tem tantas passagens que Deus fala conosco, como pessoas, como seres humanos, e
E aí Deus falou comigo, não, nessa passagem eu estou falando como pessoas. E aí Deus começou a trazer sobre a analogia que na Bíblia tem inúmeras situações de que nós somos como árvores. E ali fala, a esperança para a árvore que mesmo cortada, mesmo morrendo lá no chão, na terra, ela revive ao cheiro das águas, né? E ela volta a dar frutos e ela volta a dar os rebentos. Mas Deus, Ele nos mostra na palavra dEle que nós somos como árvores. Lá em Marcos tem aquela passagem do cego, que ele estava sendo curado e ele teve uma visão. E qual foi a visão desse cego? A visão dele é de que tinham homens que eram como árvores, mas que elas andavam. Tem até uma foto que eu vou pedir aí para eles colocarem. Quando você vai estudar essa passagem de Marcos, que fala dessa visão do cego, você vai ver, e na internet tem muito essa foto, que eu trouxe para vocês verem. E você vai ver também, em muitas outras passagens, lá, o homem como árvore e andando. Nós podemos, você vai lembrar, vou falar de mais uma que é muito conhecida, que é aquela passagem que mostra a videira, que fala da videira e dos ramos. Quantos aqui conhecem aquela passagem, amém? Ela é muito conhecida, nós já ouvimos tantas palavras sobre ela, que Jesus fala que Ele é a videira verdadeira, e que nós somos os ramos, e fala que Deus é o agricultor, né? E fala que aquele que não der fruto, que ele é podado. Ou seja, mais uma vez ali trazendo essa analogia em relação à árvore. Então, eu queria de novo ler aquele versículo que está lá em Jó 14, de 7 a 9. Abre, por favor, de novo. Amém. Oh, ficou bom, irmão. Glória a Deus. Mas eu queria que onde está escrito árvore, você lesse colocando o seu nome. Amém? Diz assim, porque há esperança para, no meu caso a Luciana, pois mesmo sendo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como uma planta nova. Amém? Glória a Deus. Então, queridos, é conosco que Deus está falando. Eu trouxe também umas fotos das estações do ano, só para a gente visualizar um pouquinho a nossa vida. Coloca a primavera, por favor, aí, Fernando. Que estação deliciosa é a primavera, não é? Quando nós começamos a ver tudo florescendo, a cidade fica tão bonita. A gente vê aquelas árvores, as flores, fica tudo colorido. E a gente fala, nossa, que delícia, agora, né, está começando a esquentar, está gostoso. Começam a vir as flores e é tudo tão bom, é tudo tão bonito na primavera. A nossa vida passa pela primavera. Aquele momento que nós estamos dando flores, estamos dando frutos. É tudo tão gostoso, né? É tudo tão bom. É tão bom passar por esse momento, não é? Às vezes nós temos família, está nascendo um filho, é sempre uma esperança, uma alegria quando nasce uma criança. Ou você tem um fruto do seu trabalho, algo, você recebe um aumento, uma bênção. É tudo tão bom na primavera, não é assim? Pode colocar do verão, por favor. O verão, a árvore também está bonita, né? Tem aquele sol reluzente, você sai na rua, as pessoas estão correndo na avenida, estão com as crianças andando de bicicleta, não é assim? É tudo tão bom, não é? É tudo tão gostoso. A gente acha tudo tão bonito. Eu amo o verão. Certa vez o pastor Lucas recebeu uma proposta para a gente morar numa cidade muito fria. Eu chorei um mês. Acho que Deus ouviu o meu choro e reverteu tudo. Porque eu falava, Deus, eu gosto daquele sol, né? Que você já levanta cedo, você já começa a ver aquele sol, né? O pastor Murilo também falou do amanhecer e do entardecer. Queridos, como é gostoso, né?
Principalmente naquele verãozão, você vê aquele sol maravilhoso. Você às vezes viaja no final do ano, né? Vai para a piscina, vai para a praia, aquela alegria, as crianças brincando. É tudo tão bom. Pode colocar do outono, por favor, Fernando. E aí chega o outono. Às vezes o outono é aquele momento que as folhas começam a cair. Aquele momento que tudo não fica mais tudo assim tão bonito, tudo tão bom. É um momento de renovação que começa a acontecer. E a árvore começa a passar por um processo que aos nossos olhos, né? Ele não é muito bonito. E na nossa vida é assim também. Tem aquele momento que as nossas folhas começam a cair, que às vezes tudo não fica mais tão bonito ou tão interessante. Começa um momento de dificuldade, a gente começa a ser cortado, dói. A ser podado, dói, né? Às vezes a gente começa a ficar um pouco mais seco. Entra nessa época da seca, a gente já começa, encosta em um, tá todo mundo reclamando da seca, não é? Todo mundo já começa a falar, ai meu Deus, já começou a seca, tá um pó. A mulherada fica louca com o pó. Quem tem problema respiratório começa a dar problema respiratório, e a gente começa, ai, tosse, né? E aquele monte de gente com gripe, e começa a acontecer tudo isso. E assim como é no outono, para a natureza, para as árvores, nós também passamos por esse momento. E aí chega o inverno. Pode colocar o inverno, por favor. É um período tão difícil às vezes. Muitos acham bonito. Muitos acham muito bonito o inverno. Bonito de ver, né? Só se for de ver. Às vezes eu vejo gente falando assim, ai, um dia eu quero ir na neve, né? Eu acho bonito a pessoa falar isso. Porque para você querer ir na neve, você tem que ter muito dinheiro para pôr muita roupa e ficar num lugar muito quente, porque não é muito divertido. Você passar frio, né? Você ter a pele queimada do frio. Então, por mais que seja um período importante, necessário, e nós temos que passar, e aqui nós estamos fazendo uma analogia com a natureza, e acontece esse período, e tem países que têm um inverno muito rigoroso, não é o caso do Brasil, mas é um período difícil, queridos. É um período difícil, às vezes há uma escassez de comida, não é tão fácil para ter o alimento, para chegar o alimento. Vai ver países que vivem na neve, às vezes as pessoas levantam de manhã e não conseguem sair para trabalhar. Você está achando difícil ir trabalhar por causa da doença, porque tem coronavírus, porque tem que ter um monte de cuidado, porque tem que ter distanciamento, porque a gente está sofrendo, a gente está. Tem gente que vive isso todo ano, quando chega o inverno rigoroso, tem gente que morre de frio. Nós não vivemos isso, nós moramos numa cidade abençoada, muito quente, amém? Muito quente, que delícia. Mas tem gente que sofre, porque quando o inverno chega, e na nossa vida é uma estação tão difícil também, né? O inverno nós sentimos aquela sequidão, parece que não vai brotar de novo, vai chegando um ponto que você fala, agora eu estou chegando no fundo do poço, né? E eu fico pensando nas pessoas que estão doentes nesse momento. Assim, o meu coração se aperta e eu fico assim, me compadecendo de quem não está bem, porque eu sei o sentimento que está passando no coração da pessoa. Eu passei por momentos também de muita sequidão na área da saúde. E eu sei que tem dias que é difícil ter esperança. Tem dias que você fala assim, nossa, onde que vai parar? Agora eu não tenho mais nada, né? No meu caso, todos sabem, quando eu tratei o câncer, às vezes eu olhava e falava, meu Deus, não tem mais o cabelo, agora está sem sobrancelha, agora eu já estou ficando sem cílios, agora não tem nem o pelinho do nariz mais, né? E você vai vendo aquela sequidão acontecendo na sua vida. E isso é o inverno. E nós estamos nessa estação. Nós estamos no inverno. Nós estamos vivendo um inverno em toda a humanidade. Nós estamos vivendo um inverno em relação à saúde. E agora já começamos a viver um inverno em relação à economia. E nós não podemos viver um inverno em relação às nossas emoções. Nós não podemos viver um inverno em relação à nossa vida espiritual.
essa nós temos que manter no verão, quente. Essa nós temos que manter na primavera, dando flores, dando frutos. Porque essa é a esperança que nós vamos ter lá dentro do nosso coração. Para o momento que voltar a primavera. E ela vai voltar. Porque Deus, nós estamos lendo a Bíblia, né? Inteira. Então, se você está lendo, está acompanhando no aplicativo, você está vendo. Outro dia até o pastor Lucas também pregou e fez um resumão assim da Bíblia, de todos os ciclos. Deus é um Deus de ciclos, Ele é um Deus de estações. Então hoje está de um jeito, não significa que vai ser sempre daquele jeito. Deus vai trabalhando e o ciclo vai mudando. E nós vamos sair desse inverno em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, existem 3 principais pontos de corte na nossa vida. Hoje nós não estamos aqui para falar de corte, mas só para a gente visualizar. Um deles é através do diabo. Lá em João 10:10, não precisa abrir, porque é um versículo muito conhecido. Diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. E ele vem para nos atacar. E esse corte na nossa vida, quando acontece através do diabo, é algo doloroso. E foi o que aconteceu na vida de Jó, porque Deus permitiu que o diabo tocasse a vida de Jó. Foi o que aconteceu na vida de Jó. Existe também um outro corte que às vezes acontece através da nossa própria vida. E a gente tem tanta dificuldade de assumir que a gente erra. Porque até Adão, né, quando pecou, falou para Deus, foi essa mulher que o Senhor me deu, que me fez pecar. E o ser humano tem mania de jogar a culpa no outro. Mas tem coisas que nós vivemos em casa, na nossa vida conjugal, às vezes no nosso trabalho, que quem produz é a gente mesmo. Dentro do nosso livre-arbítrio, a gente vai lá, fala o que não tem que falar, para quem não tem que falar, a hora que não tem que falar, faz o que não tem que fazer. E depois ainda fica colocando a culpa no diabo. Mas a gente às vezes sofre uma consequência, um corte, seja na área física, seja na área, às vezes, espiritual, por conta, às vezes, de uma atitude nossa mesmo. Nossa. E existe uma terceira forma de corte, que é a poda. Repitam comigo, a poda. A poda é algo maravilhoso e doloroso. E ela vem através de Deus. A poda é aquilo que nós fazemos com as nossas plantas, para ela dar uma revigorada, para ela ficar boa, bonita, para ela reviver, para ela começar a dar frutos de novo, para ela começar a dar flores de novo. Nós não temos que fazer uma poda? Deus faz isso de vez em quando em nós. Mas como eu disse, nós não estamos falando sobre cortes, mas sim, como que nós vamos viver nesse momento do corte? Como que nós vamos viver e reagir e sentir nesse momento que a água está puxando para trás? Como que nós vamos reagir nesse momento? E aí eu te pergunto, o que você tem carregado? Quem você tem ouvido nesse tempo? Porque basicamente aquilo que nós carregamos está totalmente ligado à forma que nós vamos reagir nesse momento da provação. Repita assim comigo, o que você carrega determina como você vai passar pela poda. Queridos, eu quero dar um exemplo. Você pega um domingo, a dona de casa fala assim para o marido, eu quero fazer um almoço diferente hoje. Alguém aqui faz isso? A mulherada todas as vezes chega no domingo e fala assim, eu queria fazer alguma coisinha diferente. Mas não tem os ingredientes aqui em casa, vou lá no mercado buscar. Aí ela vai no mercado, passa lá no caixa. De acordo com o que ela passa no caixa, a moça do caixa já sabe o que vai ter na casa dela naquele dia, não sabe? Então você vai lá no mercado, você passa presunto, mussarela, molho e massa de lasanha. O que vai ter na casa na hora do almoço? Lasanha. Tem como sair churrasco nessa casa se você está comprando lasanha? Não sai, queridos. Porque aquilo que você está carregando, aquilo que você está trazendo ali com você, é o que você vai usar, é o que você vai expressar, é o que você vai viver. É o que você vai ter dentro da sua casa. Agora, se o homem vai no mercado, você fala, traz a massa de lasanha, amor, vamos fazer a lasanha. Ele traz carne, né? O Jurandir não é assim, Thaís?
carne, carvão e sal grosso. Pronto. Se você pedir para o marido ir no mercado, mesmo que você fale assim, amor, mas eu estava pensando em tal coisa, mas vamos fazer churrasco, né? E daí quando passa no mercado aquele sacão de carvão que eu nem dou conta direito de carregar, eu peço para o moço buscar para mim lá dentro. Todo mundo já sabe que vai ter churrasco naquela casa. Então, queridos, aquilo que a gente carrega, daquilo que a gente se alimenta, é aquilo que nós vamos expressar, é aquilo que nós vamos viver, é com aquilo que nós vamos nos alimentar. Amém? Então agora eu te pergunto, com o que você tem se alimentado? E pior, com o que você tem alimentado os outros? Com o que você tem se alimentado? Você tem se alimentado de Deus, você tem se alimentado de palavra, você tem se alimentado através do louvor, porque a gente vai louvando, Deus vem, aquela presença maravilhosa. Você tem se alimentado da Bíblia, você tem se alimentado ali no relacionamento com Deus, na oração? Ou o tempo que você tem em casa, você se alimenta só de notícia ruim? E pior, é um agente de notícia ruim também. Porque tem crente que é assim. A pessoa está falando para ela, nossa, você viu? Está aumentando muito os casos de coronavírus. Ah, não tem mais o que fazer. Tem uns crentes que faz isso, né? Ah, é impossível, não tem o que fazer. Vai dar tudo errado, não tem. Às vezes, quando a gente vê, nós estamos sendo esse agente. Agora a gente fala, a boca fala do que está cheio o coração. Então o que nós estamos enchendo? O que nós temos enchido o nosso coração? A nossa boca vai falar do que está cheio o nosso coração. É isso que a nossa boca vai falar. Então se minha boca está cheia, se meu coração está cheio de confiança, de fé, de certeza, de esperança, eu vou falar, gente, mas está tudo bem, vamos confiar, vamos seguir em frente, Deus está conosco. Nós vamos dizer, ai pastora, mas então não vai viver a realidade? Gente, a realidade já é muito difícil, nós estamos no inverno. Agora o que vai sair da minha boca também é para matar? Se nós já estamos no inverno? Não. Eu vou falar, mas a primavera está chegando, Você tem que dormir no inverno pensando na primavera que está chegando de manhã. A Bíblia não fala que o choro dura uma noite, mas que a alegria vem pela manhã. Por que nós temos que continuar falando só do choro? É só tristeza, é só dor, a gente está querendo matar todo mundo. Às vezes a gente está matando as pessoas espiritualmente. As pessoas já estão cansadas, as pessoas já estão desanimadas. Quantos têm faltado dos cultos e depois acabam não assistindo em casa também? Vai ficando distante da palavra do Senhor. Quantos aqui já viram aquele exemplo que muitas vezes o apóstolo Auri já deu, falando nas pregações do braseiro, que se você pegar lá uma pedrinha lá de carvão que está no meio do braseiro e jogar ela lá longe, dali a pouco ela está lá gelada, virou aquele carvão duro lá, gelado, preto, que não serve para nada, sozinho, frio. Mas quando você está ali no braseiro, pastor, mas não é tempo de aglomeração. Queridos, vê pela internet se você não pode vir. Se você pode vir, nós não estamos aglomerando aqui não. Quem aqui está aglomerando? Todo mundo distante um do outro. Todo mundo de máscara, todo mundo tentando tomar o maior cuidado. E tem gente que fala que não vai na igreja, que não assiste porque não tem tempo, ou que não vai na igreja porque está preocupado com o que? Nós vamos no mercado, está cheio de gente. Ou ninguém aqui está comendo? Não está, né? Está todo mundo, né? Ah, mas eu tenho que ir no mercado, queridos, nós precisamos nos alimentar. Se você está nessa situação de desespero, que você tem medo de ir na igreja, se alimenta em casa. O que nós temos tido de alimento pela internet é impressionante. Graças a Deus por isso. Você pode ver e assistir pregação de tudo quanto é pregador. E o culto da sua igreja. Você pode assistir live de tudo quanto é ministro de louvor, o pessoal que louva. Nós estamos aí o tempo todo podendo participar, louvar junto. Coloco lá no 12, até danço junto. Então, queridos, não vamos ficar ouvindo a voz do inverno.
a voz do diabo, que fala que nós não vamos conseguir romper esse tempo. Deus está conosco. O inverno vai passar e a primavera vai chegar em nome de Jesus. Amém? Sobre esse item, eu queria que vocês abrissem de novo lá em Jó. O versículo que eu já tinha aberto antes. Porque ele fala. Está abrindo lá, Maico? Ele fala que, pode passar para o 8, próximo versículo. Mais uma vez, é o 9. Ao cheiro das águas brotará. Ao cheiro das águas brotará. Queridos, eu já tinha lido isso acho que tantas vezes. Mas na hora que eu li esse versículo, como Deus é maravilhoso e cada dia Ele fala diferente conosco, né? Ao cheiro das águas brotará. Nós sabemos também que a Bíblia, ela traz uma menção e uma analogia das águas em relação ao Espírito Santo. Amém? Fala dos rios de águas vivas, que do trono de Deus fluem rios. Fala das águas nos tornozelos, das águas nos joelhos, né? Que nós temos que estar dentro dessas águas. Então essas águas, na verdade, está falando aqui, fazendo menção a Deus, ao Espírito Santo. E aí Deus me trouxe à memória algo em relação à minha vida, que eu acredito que, de tantos testemunhos que eu já contei aqui, eu também já devo ter falado esse. Mas, quando na semana eu tinha feito o exame para realmente... descobrir se era o câncer. E eu não tinha ainda 100% de certeza, porque eu tinha feito a biópsia e não tinha o resultado. Foi um dia muito difícil que eu comecei a chorar e eu orei à noite. E eu orava, falava, Deus, se realmente é isso, me cura, Senhor, me cura, Senhor. E aí naquela noite eu comecei a sentir uma presença gostosa de Deus no quarto, era umas 3, 4 horas da manhã, eu estava orando. Daí eu falei, Deus, fala comigo, me mostra que o Senhor vai fazer, me dá uma resposta. E eu naquele momento peguei a minha Bíblia, que está aqui, tadinha, tudo arrebentada já. E eu joguei a Bíblia assim, do jeito que ela caiu, eu combinei com o Senhor, que eu ia ler do lado direito, embaixo, no cantinho embaixo. E na hora que eu abri, que eu olhei assim naquele cantinho, estava lá a passagem de 1 Samuel, aquela passagem de Ana. E Ana atormentada, né, no templo, orando e pedindo a Deus o milagre dela, porque ela era estéril, ela queria ter um filho. E daí, simplesmente o sacerdote olha para ela e fala, vá em paz, porque Deus vai conceder sua petição. Quando eu li aquilo, foi o cheiro das águas para mim. Quando eu li aquilo, eu estava assim seca. Porque eu já tinha 99% de certeza que ia ser o câncer. A mamografia já tinha acusado, que eram nódulos altamente suspeitos. Mas quando eu li aquilo, foi o cheiro das águas para mim. Eu falei, eu vou viver. Amém, Senhor. É sobre a sua palavra que eu vou andar. É sobre a sua palavra que eu vou andar. E depois o inverno ficou mais rigoroso. E aí veio cirurgia, e veio quimioterapia, o inverno ficou mais rigoroso. E cada dia ficava mais frio, mais difícil. E tinha muitos dias que vinha a palavra da desesperança. E muitas vezes veio sim no meu coração, eu sou humana, veio sim no meu coração, será? Até hoje eu faço exames a cada 6 meses, eu acabei de fazer. Toda vez que eu estou indo para Cuiabá fazer um exame, o diabo vem tentar na minha mente, o que será que vai vir no resultado desse exame? A palavra de desesperança, o diabo tenta lançar em todo momento. Mas eu olho e falo, sai da minha mente agora em nome de Jesus. E eu lembro daquela palavra lá, de 1 Samuel, e eu falo, Senhor, o Senhor já concedeu minha petição, não vai dar nada. Em nome de Jesus, não vai dar nada. E eu tenho que andar sobre essa palavra durante 10 anos.
Porque pela medicina só depois de 10 anos que eles vão declarar a minha cura. Mas eu já estou andando sobre essa palavra porque eu sei que ela é real. Eu sei que ela é uma verdade de Deus para a minha vida. Eu sei a presença que estava comigo naquele quarto, naquele dia. Eu sei. Então, se você tem entrado na casa do Senhor, se você aí na sua casa tem assistido os cultos, se você tem lido a Bíblia, Deus tem que estar falando com você. Porque Ele fala através da sua palavra. E o cheiro dessas águas, Ele nos traz vida. O cheiro dessas águas, mesmo que nós estejamos no inverno, a gente sabe que a primavera vai chegar. A gente está na noite do choro, mas a gente sabe que vai amanhecer. Nós estamos vendo o mundo nesse caos, mas a gente sabe que vai passar. E isso nos deixa totalmente cheios de esperança. E isso nos deixa com uma certeza que chega a incomodar as pessoas. Porque aqueles que estão desesperados começam a achar que a gente não está se importando com o momento, mas a gente está se importando, só que a gente tem certeza. Porque quando nós estamos com Deus, a gente sabe que se a porta não abrir, a parede vai cair. Se a porta não abrir, a parede vai cair. Não foi assim com Paulo e Silas lá na prisão? Quando nós começamos a ver os homens de Deus, eles passaram por esse momento de sequidão, por esse momento de inverno. Olha José preso, vendido como escravo. E depois tudo que Deus fez. Olha Daniel lá na cova dos leões, eu fiquei pensando, como que eles ficaram nesse momento? Daniel lá na cova dos leões. Porque é muito bonito falar que ele saiu da cova sem morrer. E que o leão não comeu ele. É muito bonito, mas eu fico imaginando ele lá de noite, trabalhando no coração e na mente dele. Falando, eu creio que esse leão não vai abrir a boca. Eu creio, Senhor, que o Senhor está me dando livramento. Eu creio, Senhor, vai amanhecer e eu vou sair daqui. Eu creio, Senhor. Eu imagino José, aquele tempo todo na prisão, falando, Deus, o Senhor falou comigo lá atrás. Mostrou eu lá com a minha família, os feixes lá se dobrando. Deus tem que se cumprir, eu creio, isso vai se cumprir. E ele tinha esperança, não adianta falar que ele não tinha. Porque ele foi lá e falou com o copeiro, ele não falou com o copeiro do rei, e falou, ele saiu procurando ajuda, falando, lembre-se de mim lá. Ele tinha esperança que ele ia sair dali, que tudo ia acontecer. Nós não podemos viver sem esperança. Uma pessoa sem esperança, ela não vive, ela sobrevive. Repita comigo, uma pessoa sem esperança, ela não vive, ela sobrevive. Sabe o que é sobreviver? É você levantar, passar aquele dia e esperar o outro dia chegar. Você sobrevive. Você não tem alegria, você não tem fé, você não tem esperança, você não tem nada de bom naquele dia. Você não acredita, você está esperando o tempo passar. E eu quero, por fim, mostrar uma foto. Coloca, por favor, a foto, Fernando, do nosso limoeiro. Queridos, vocês vão ver uma foto. É de um limoeiro. Esse limoeiro era para estar morto, envenenado. Esse limoeiro, ele é do terreno que fica no fundo da minha casa, que dá também para o prédio que mora o diácono Fernando e a diaconisa Deise. Eu cheguei para a Deise no escritório e falei assim, Deise, aquele limoeiro não dá nada, né? Nunca deu um limão, né? O pastor Lucas pediu para perguntar, porque se ele realmente não está virando nada, ele vai acabar com aquele limoeiro, viu, Maranhão? Você que foi lá podar, cortar. Aí falou, ele vai tirar tudo aquilo lá. E ele estava grande, né? Mas nunca deu um limão, nunca serviu para nada esse limoeiro. Mas olha como que é o que eu estou te falando. Aí o pastor Lucas falou, não, então eu vou arrancar aquele limoeiro. Pediu para o Maranhão ir lá, passou motosserra, arrancou tudo, deixou um toquinho no chão. Falou, bom, agora está vindo a seca, esse limoeiro não vai reviver. Aí ele foi lá com veneno, Maranhão, que eu não sei se você sabe dessa história, e jogou veneno no limoeiro lá, no pé do limoeiro lá, para acabar com esse limoeiro. Qual não é a nossa surpresa nesse tempo já de seca, há uns dias atrás, teve uma chuva. Vocês viram essa chuva que teve? Olha o que deu a chuva. Ao cheiro das águas, a esperança para a árvore que ainda cortada, que virou pó de novo lá no chão, e ela simplesmente ressurgiu.
e com as folhas todas verdinhas, está lá. Firme e forte, eu espero que agora dê limão, Maranhão, para a gente não ter que tirar de novo. Amém? Então, queridos, queria que vocês ficassem de pé, e eu queria terminar falando uma frase que diz respeito à nossa vida, às estações, ao momento que a gente vive. E quando eu falo a esperança nunca morre. E essa frase diz o seguinte: a nossa prova, ela não é de velocidade, ela é de perseverança. Repita comigo, a nossa prova, ela não é de velocidade, ela é de perseverança. A palavra de Deus não fala quem chegar primeiro vai ser salvo. Então, às vezes a gente fica desesperado para ter Deus e desesperado para fazer as coisas para Deus. Eu confesso que por muito tempo eu fui muito desesperada. Mas com o tempo e com as coisas que Deus vai permitindo a gente passar, a gente vai entendendo que não é a velocidade que faz a gente vencer. Em Deus. Em Deus é a perseverança. É a gente continuar ali, firme. Quando está na primavera, vamos louvar a Deus. Quando está no verão, vamos louvar a Deus. Quando está no outono, vamos louvar a Deus. E sabe o que nós vamos fazer no inverno? Vamos louvar a Deus. Vamos louvar a Deus. Vamos orar na primavera e agradecer. Vamos orar no inverno, agradecer e pedir para chegar logo a primavera. Mas nós vamos estar ali. O importante é a gente nunca sair da presença dEle, porque Ele nunca vai nos deixar. Amém? Queria que você fechasse seus olhos. Eu queria que nós louvássemos o Senhor, terminássemos louvando o Senhor com essa canção. Eu só quero ler um versículo que está lá em Isaías 41:10. Quero deixar esse versículo para você ler na sua casa todos os dias que você ficar preocupado, assombrado, com medo, angustiado. Deus diz assim para nós: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Amém? Glória a Deus. Santo, santo, santo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o teu amor lança fora o medo. Ainda que eu me encontre bem no meio das tempestades da vida, não voltarei, pois perto estás. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo Ele está conosco. E se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei? A quem eu temerei? Vamos declarar essa verdade. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando o bem ou quando o mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, Senhor, nunca me deixou. Eu posso ver a luz Que está vindo ao coração que espera. Incomparável, gloriosa luz. E haverá um fim. E haverá um fim aos problemas, mas até esse dia
viverei sabendo que Vamos estás declarar com toda a aqui. fé. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. E se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei, a quem eu temerei. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, Senhor, nunca me deixou. Eu posso ver a luz. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, e haverá um fim aos problemas, mas até Este dia chegar, nós viveremos. te louvarei, te louvarei. Eu posso ver, podemos ver, Senhor. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, e haverá um fim aos problemas, mas até esse dia chegar, te louvarei, te louvarei. Oh, nunca nos deixou, Senhor. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, Senhor, nunca me deixou. Vamos declarar, somente a igreja. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou. Nunca nos deixou, Senhor. Quando bem Nós ou cremos nisso, quando Pai. mal. Queremos crer Oh, nisso não, todos os nunca dias me das nossas deixou. vidas, Senhor. Oh, Senhor, Queremos crer nunca nessa me palavra que é a deixou. sua palavra, Pai. Queremos crer, Senhor, que a sua presença, ao cheiro das águas, Pai, a presença do Espírito Santo, a palavra do Senhor, nós tendo contato, Senhor, contigo, Pai, com a sua palavra, te louvando, te adorando, orando, Senhor, falando contigo, Pai. Nós vamos passar por todos os invernos que forem necessários, Deus. E nós vamos crer, Pai. Nós queremos crer, Pai, porque nós sabemos, Pai, que nós não temos que andar por aquilo que nós vemos, mas que nós temos que andar por aquilo que nós cremos. E nós vamos crer que a primavera vai chegar. Nós vamos crer, Pai. Em nome de Jesus, eu te abençoo. Em nome de Jesus, eu abençoo cada vida que está aqui. Em nome de Jesus, eu abençoo cada um que está nos ouvindo, cada um que está participando deste culto. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa, Pai, encher de esperança, encher de confiança, encher de certeza, Pai, a vida de cada um, Senhor. Uma certeza que não é passageira. Uma certeza, Pai, que a cada dia de choro saberá que o Senhor estará conosco, que o Senhor, Pai, está sempre presente. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Deus abençoe cada um de vocês. Deus abençoe você que está em casa. E até domingo, em nome de Jesus. Amém?